A paz, meus amados. Nós vamos para mais uma aula de homilética, aprendendo a montar um sermão. Hoje nós vamos usar o Salmo 23 como referência para continuar no modelo de esboço textual. Na semana que vem, nós vamos falar sobre um outro tipo de modelo, que é o temático. Amém? Hoje nós vamos usar o Salmo 23 e a palavra diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduzir a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, e a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade, a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu estiver. Amém? A palavra do Senhor então fala sobre um ser humano frágil, pedindo a Deus, clamando a Deus proteção, caminhos novos e ser guardado espiritualmente. Então eu usei como nome da palavra um dos trechos da própria leitura bíblica. Unge a minha cabeça com óleo, né? Porque é algo que, para mim, na hora da construção desse sermão, me chamou a atenção. Eu fui buscar informações sobre o que representava ungir, né, passar óleo na cabeça da ovelha. O que simbolicamente isso representava de um pastor passar a cabeça, passar óleo ungindo a cabeça da ovelha. Tá bom? Mas você poderia dar outro nome usando esse mesmo texto. Esse texto pode ser pregado de várias formas e é aquilo que a gente tem sempre falado desde o início desse curso. Esse curso é uma ferramenta para organização, porque um sermão, uma palavra que a gente prega, ela surge no seu coração, inspirado pelo Espírito Santo. E aqui é apenas, para ficar bem claro, é uma instrumentalização daquilo que Deus fala no seu coração, de forma a você aprender a organizar. Amém? Então, nós estamos utilizando a técnica textual, usamos o Salmo 23 e chegamos a um texto e demos um nome que para nós é atrativo. Unges a minha cabeça com óleo. Unção, todo mundo quer unção e todo mundo quer poder de Deus, né? Então eu extraí um nome para o esboço que chamasse atenção. E é isso que a gente tem falado. Porque quando você chama atenção, você desperta o interesse para a pessoa abrir o coração para a pregação. Depois, eu introduziria isso sobre. Esse salmo é um dos primeiros salmos feitos por Davi, e os estudiosos, quem estuda a história bíblica, diz que ele tinha provavelmente 17 anos de idade. Então, é um salmo que ele é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia e feito na singeleza de coração de um menino, né? E como que Deus gosta de trabalhar dessa forma. Trabalhar com a singeleza daqueles que são humildes e se acham meninos. Então eu introduziria assim o sermão, dizendo que é na pequenez, na humildade, é que são recebidas as principais palavras de Deus no nosso coração. E foi assim que Davi, mesmo inexperiente, mesmo antes de se tornar o homem segundo o coração de Deus, pôde escrever um salmo que é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Sabe? E diria assim, nós temos que entender o que Davi estava dizendo nesse salmo, o que ele estava, através de uma experiência pessoal, tentando mostrar para nós o que Deus é na sua vida. E aí nós iríamos para o corpo do esboço, tá bom? Nós sairíamos da introdução, iríamos para o corpo do esboço, e no corpo do esboço eu consegui extrair
três, eu gosto sempre de extrair três, tá bom? Nós já conversamos que tem que ser de 2 a 3 tópicos para você cumprir o tempo, né, que você tem, que geralmente te dão de 30 a 45 minutos para você pregar. Tá? E eu consegui extrair 3 tópicos desse texto. O primeiro tópico eu dei o nome. Davi usa a experiência de vida para clamar por Deus que cuida e guarda da nossa vida. O segundo tópico é Davi clama por caminhos preparados pelo Senhor. No terceiro tópico, Davi reconhece que a guerra espiritual é na mente. Então, o primeiro tópico a gente falaria sobre essa experiência, né, que Davi era pastor de ovelhas, e aí você tem que entender que a palavra diz que ele já tinha lutado contra ursos, contra animais selvagens, que esse amor de proteção, então a relação de Davi, assim como eu cuido das minhas ovelhas com esse amor, imagine o Senhor que é Deus, como é que cuida do seu filho. Então, eu entraria expressando essa qualificação, porque hoje nós somos filhos de Deus, né? E Davi o reconhecia como pastor dele pela experiência pessoal que ele tinha. E o quanto que é perigoso, e quanto as pessoas não chamam Deus de pai, porque a sua experiência com o seu pai natural é uma experiência desastrosa, de ausência, de agressão, e o quanto isso interfere na vida espiritual na hora de você fazer um pedido. Então eu chamaria as pessoas à reflexão com relação à identidade espiritual. Davi sabia sua identidade. Davi sabia que seria cuidado como ele cuidava das ovelhas. Sabe, que você possa saber que você vai ser cuidado como Deus, como alguém que ama um filho, cuida o seu filho. Não como a sua identidade do mundo, não como a sua experiência do mundo, mas sim como a palavra diz que nós somos filhos amados do Senhor. No segundo tópico, eu falaria sobre abertura de novos caminhos. Ele está clamando, ele está ali dizendo de quem está enfrentando dificuldades e diz: olha, abre caminhos que eu possa andar que sejam caminhos teus, porque nos teus caminhos eu não temerei mal algum, porque eu sei que os caminhos que você abrir para mim, é, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quer dizer, ele está querendo dizer, se você estiver comigo na caminhada, se o caminho for aberto por ti, eu posso andar confiante, em fé, que todas as coisas vão cooperar para mim. E aí eu levaria para esse lado a pregação. E no terceiro tópico, Davi reconhece que a guerra espiritual é na mente. E aí eu já estou preparando para o apelo. Quando ele fala unge a cabeça com óleo, era o que ele fazia todo dia quando botava as ovelhas dele para ir ao pasto. Existiam moscas, né, que atacavam a cabeça da ovelha, moscas varejeiras, e que entravam pelos ouvidos, né, pelas narinas, e aquilo dava inflamação e fazia com que a ovelha morresse, né? E a unção do óleo tinha esse fator proteção da cabeça, que era o único local onde as moscas atacavam, porque é onde ficam as mucosas, onde, né, sai algum tipo de líquido e é onde as moscas ali faziam dano. Então ele estava dizendo: olha, a minha cabeça não pode ser atingida, eu preciso ser fortalecido. A minha carne tem medo, o meu espírito me diz que eu sou filho de Deus e a minha mente fica nessa confusão. Então, protege a minha cabeça, unge ela com óleo contra essas setas, contra essas moscas varejeiras lançadas pelo diabo que tentam tirar a minha identidade, roubar a minha vitória. E aí você prepara, unge a minha cabeça com óleo. E aí você terminando essa simbologia, você iria para a conclusão, né? Nessa conclusão você falaria sobre como que Deus aceita a sua humildade na oração e a sua experiência pessoal, do jeito que você tiver, com as palavras que você tiver, como você o reconhecer, ele aceita, né? E você diria que Deus vai abrir novos caminhos hoje, Deus já está preparando novos caminhos hoje para você. E depois diria: agora nós vamos ungir a sua cabeça com óleo. Gostaria, se você levar para um lado evangelístico, se você ainda não tem um bom pastor, se você ainda não tem alguém no céu para chamar de pai,
eu gostaria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar e agora você vai andar por caminhos que, mesmo que sejam difíceis, o Senhor vai te acompanhar. E para aqueles que estão na igreja já há algum tempo, você oraria para a guerra espiritual, para dizer, olha, se você tem algum sentimento de desistência, algum sentimento que não provém do Senhor, nós vamos orar para o Senhor renovar as suas forças, ungir a sua cabeça com óleo, tá bom? Que possa ter sido proveitoso, mais um modelo. Eu fiquei de postar 3, né, textuais. Na semana que vem eu posto 3 também do modelo temático. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia para vocês. A paz, meus amados. Nós vamos para mais uma aula de homilética, aprendendo a montar um sermão. Hoje nós vamos usar o Salmo 23 como referência para continuar no modelo de esboço textual. Na semana que vem, nós vamos